Boa tarde a todos. Começando agora o segundo tempo de formulação. A gente já teve seis trabalhos no nome é Sagrado. Quem me conhece, eu faço parte da identificação. E falando uma parte da manhã, a parte da tarde, vai ser a parte da tarde. E a gente teve apresentações da diretoria financeira administrativa, da diretoria de engenharia e meio ambiente e da diretoria de planejamento de novos negócios. Agora, à tarde, nós teremos quatro trabalhos, né? Dois da comissão e dois da diretoria da presidência. Tá? As apresentações são de mais ou menos 10 minutos. E, para mim, antecipadamente, antes de começar a apresentação, agradecer a todos os presentes. Quem nos assiste também, que foi o Teams. E foi um grande prazer fazer esse trabalho. Foi mais de 90 trabalhos escritos. Selecionar os 10 não foi uma tarefa fácil. E acho que, com a qualidade dos trabalhos que estão sendo apresentados na parte da manhã, e agora os que serão agora na parte da tarde, eu tenho certeza que vocês vão ver que a capacidade criativa dos nossos colaboradores é muito grande. Tá? Então, para a gente começar a falar também a nossa programação, eu vou passar aqui para o Leandro, uns trabalhos da AREOL, e sobre um novo olhar, novas atitudes, e falar um pouquinho do que é esse trabalho grande. O de slide está aqui, ó. Só passar para a seta da direita. Boa tarde a todos, obrigado a todos pela presença, obrigado a quem nos assiste também. Eu vou apresentar para vocês um novo olhar. O que é um novo olhar? O que são as novas atitudes, um novo olhar e novas atitudes? O novo olhar e novas atitudes, ele é um treinamento desenvolvido internamente no AREOL, iniciativa das estações. Ele surgiu da necessidade que a gente percebeu dentro do sistema de gestão da qualidade, para quem não sabe, né, a nossa diretoria, a nossa gerência, ela foi certificada no ano passado, com certificação, 9.001. Nós temos um sistema de gestão já implantado dentro da diretoria. E dentro da gestão de qualidade, né, para quem ainda não trabalha com qualidade, a gente sempre, mais que um processo ele seja bom, funcione, a gente sempre procura a melhoria contínua. E apesar das licitações, nós temos indicadores muito bons de atendimento, a maioria do trabalho da gerência, o atendimento é passageiro, trabalhamos diretamente com o passageiro. O trabalho da gerência dos departamentos, esse problema técnico, o atendimento dos passageiros em 7 minutos é focado principalmente no atendimento especial do passageiro durante a nossa jornada do cliente. Então, por mais que já tínhamos números bons, tanto que certificados, mas a gente precisava melhorar mais. E o que já é bom, mais difícil de melhorar. Quando a gente tem uma coisa que funciona bem, talvez o desafio maior é isso. Então, por isso, eu vou olhar novas atitudes. A gente precisava ainda mais uma coisa. E a gente fez isso. A primeira coisa que a gente percebeu é que a gente, para fazer isso, a gente não poderia fazer nada que já fosse conhecido. Para a gente fazer as pessoas acreditarem no conceito de ter um novo lugar, treinamento tem que ser diferente também. Partir que as pessoas não sejam entendidas e vão fazer uma coisa diferente. Ver coisas diferentes. Então, para começar, primeiro, só para parênteses, o treinamento ele foi todo desenvolvido dentro da gerência do departamento. A gente teve que absolutamente zero,
trabalha na operação sai para uma pessoa chegar ao supervisor, ela performa um longo caminho dentro da empresa. Né? Acho que como atendimento, nós temos os melhores especialistas aqui no nosso supervisor. A gente reuniu um grupo seletivo aí para desenvolver o treinamento. E aí, a coisa aqui, alguns slides, né, que a gente fala no treinamento. Para você ter um bom treinamento, você não pode inventar tudo também, você não pode criar tudo. Diretrizes, você precisa seguir para falar. Da CGT, fala das normas, não. SDO 037, fala muito de onde tem direitos. Então, e assim, além disso, podem observar cada detalhe do pensado. Mas são usados, são colaboradores, são para dar identidade para o treinamento. Para quem está assistindo o treinamento, ele se identificar, criar essa identidade. E aí, desenvolver o treinamento, a gente fala de várias competências, habilidades para que as pessoas, mesmo que já têm, podem se melhorar e desenvolver. Dentro do treinamento, a gente fala muito de capacidade de mediação, de flexibilidade, adaptabilidade, saber solucionar problemas, senão máquinas lá e equipamentos fixos, né? Resolver tudo. A gente precisa das pessoas, de nós pessoas precisam solucionar problemas, lidar com pressão. E todo isso, né? Trabalho em equipe, né? A gente tem técnicas que a gente envolve para atendimento, que a gente desenvolveu, que a gente passa no treinamento, para trabalhar em equipe até com relação ao tempo. Às vezes, você trocando a pessoa que está por si só, e atitude positiva sempre. Nem sempre a gente vai ter todas as soluções, todas as respostas do passageiro. A gente tem técnicas para fazer isso e ele sai contente, mesmo não tendo seu problema resolvido. Por isso a gente trata dentro do treinamento. E aí, a gente chega. Eu tive 6 supervisores fazer esse trabalho, a gente utilizou algumas técnicas para sair se bem para a gente fazer metodologias. As necessidades que a gente encontrou foi a gestão da qualidade, e o principal, a atividade da previdência, é a solução que a gente encontrou. Rodrigo Passado. Eu falei que você iniciar, você customizar que ele fosse operador para o operador. A gente não fosse simplesmente um treinamento que você compra para o mercado, mas técnicas, as teorias. Treinamento que gerasse essa identidade. Interessante, para orientação de direcionamento, porque apesar de a técnica que a gente usou de equipes autogerenciáveis, a gente usou mas precisaria de ter um direcionamento de um conteúdos dispensáveis e a inovação. Aí as tecnologias, né? Além de usou vários de tempo que a gente está a seleção das dinâmicas que dentro do tempo que a gente tinha ter as dinâmicas que consolidassem o conteúdo que a gente estava fazendo. Todas as validações que tem como
adianta a gente ter o conhecimento e reter esse conhecimento dentro da nossa área. A gente acha muito importante a gente desenvolver as coisas da empresa, mas que isso se torne público, né, para que todos tenham acesso e também repliquem, né? A maioria das coisas que a gente cria, ou a memória, as validações que a gente validou, então, experiência que sempre incentivou e apoiou, fez o possível, certo? Né? Dois departamentos que se uniram, logo após o início do trabalho, e Fabiano, lá no trabalho fazendo validando junto com a RH também, participando da aula, apoio, ele mandar aí, deixa eu ver, está no início, né, da ideia, até está pronto, tá? Pronto, não precisa a gente falar aqui, mas assim, está melhorando, então, as técnicas melhorar. Ele está formatado com a gente apresenta 7 semanas, 7 espíritos. Mas também que já também trabalhou em treinamento com a técnica dos processos, possa começar a gestão da qualidade. As primeiras impressões, a gente teve cuidado de apresentar treinamento pessoal, treinamento da supervisão, pessoas de outras áreas também, tá? Pessoal, então, e impressões foram as melhores possíveis, validaram para a gente o que a gente estava fazendo durante esse processo também que está nos novos ajustes. Com os nossos colegas aí sobre os resultados, né? Mesmo a gente não ainda tem conseguido passar por toda a equipe do departamento, a gente já tem impacto nos nossos indicadores, que era bom a gente transformar ainda, conseguimos ter resultados melhores, elogios, o pessoal motivado, apesar de tudo que a gente está vivendo, a gente ainda consegue, tem muita gente que faz muito pouco. E muita estratégia. O treinamento surgiu paralelo a vários programas que estão sendo desenvolvidos, que agora, né, sabe, a partir da ainda agora a gente vai ter um gestor na estação. Nada mais é do que está tudo uma melhoria. Tanto para o colaborador quanto para os passageiros, o cliente. Também vem aí junto para melhorar o nosso atendimento. E o treinamento ali foi colocado pela RH, hoje não tem ele não das gerências. Para novas expectativas, a gente acabou de então, treinamento da secretaria criado para compartilhar com os operadores. Como eu falei, a expansão para as outras áreas. Como é um produto, sempre tem a outra área, tem alguma que aplicar em relação a aí a gente trouxe um vizinho, quando o pessoal falando sério, obrigado por que eu falo muito sério, então eu trouxe um vizinho para ilustrar isso aí que a gente está falando.
Bom, é isso que a gente vai fazer para vocês. E eu convido a todos que quiserem conhecer o treinamento na prática. São 3 horas. Normalmente a gente faz na prova, que é o que fica mais fácil da operação, né? 13, 15 horas, 30, meio-dia, 15 horas. E a gente deu uma pausa agora, porque a gente está com um iniciamento das 8h09, mas assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai retomar. E ainda isso. E a gente preciso agradecer aqui o Rodrigo, que tocou o nosso projeto. E não só isso, pelo cuidado que ele teve, que a gente visitou outros trabalhos também, que teve cuidado de sala de festa, sobre controle. Nesse contexto, obrigado por cada projeto. Agradecer pelo acompanhamento que ele teve, com agora já não. E a minha equipe principalmente, né? O sonho é isso, gente. A gente fala de manhã, né? A ação não é somente tecnologia, ela é processo, ela é conceito, né? Eu acho que nesse caso, vamos olhar, além de ser, como eu tive, só para o departamento e tudo mais, a gente ficou o dia inteiro, né? Lá no CCO, que mais de cuidado, tudo mais, né? Eu me emocionei, você fala que alguns se emocionaram, mas eu me emocionei, porque foi um trabalho muito bacana. O meu risoto está guardado até hoje. Tá? E, assim, é essa mensagem que a gente quer passar. Né? Tecnologia é importante? Sem dúvida. O próximo trabalho que nós vamos mostrar da parte da manutenção, da rota, vai mostrar muito isso. A tecnologia é fundamental para a gente conseguir outros progressos, outras funcionalidades dentro da CPTM, mas você ter métrica, você ter procedimento, principalmente para a nossa razão de existir para o nosso passageiro, isso é fundamental. Então, tá ligado, trabalhou mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, obrigado, Bruno. Valeu mesmo. Tá? Em continuidade, então, né, os trabalhos da terceira semana de inovação, vamos falar agora do Smart Kits, né, sistema de sinalização. Alguns bons amigos aqui, para mim é um prazer grande ter esse pessoal aqui, porque quando eu estou lá, em Mogi, em 1998, né, foi a primeira departamento que eu trabalhei, foi justamente na DOTS, né, é o último nome, e eu estou vendo aqui, além de um trabalho muito bacana, ele muitos colegas. Isso para mim é uma coisa muito bacana. Para essa oportunidade, vamos falar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal do Brasil Internet. Bem, gente, é uma satisfação grande estar aqui, realmente, é um sonho realizado aí da equipe. Começou há alguns anos atrás, né? Foram 2 anos aí pensando, trabalhando, e começou até com pequenas três, né, Wagner? Nós estávamos um dia lá no CCO, o Wagner desceu na sala técnica, né? Antes de mudar, só o pessoal entender. Desceu na sala técnica porque a sala estava muito quente lá. Quase uns 50 graus, sei lá. Quase 50 graus. Imagina que você tem uma sala técnica com 50 graus. A gente estava tendo pane de climatização. Né? Ou seja, aí ele entrou em desespero, começou a arrumar os músicos de ar-condicionado. O que a gente faz? E ele descobriu e falou: precisamos fazer alguma coisa. Né? Veio conversar comigo. O que a gente pode fazer? A gente precisa controlar isso aí, fazer algo que a gente possa enxergar o que está acontecendo lá embaixo. Começamos a pensar, isso foi 2 anos atrás. Né?
E aí entrou a equipe toda da escrita ali, né? Então não é uma autoria de uma pessoa, uma autoria de uma equipe. Começou a trabalhar, e esse projeto que eu vou mostrar para vocês, ele se alargando, ele foi crescendo, ele foi dando novas asas aí a outras criações. Então, só para começar, que eu vou deixar eles falarem também. Passa por aqui. Saindo para o lado direito. Tá bom. Essa aqui é a nossa sala técnica, um pedacinho dela, né? Então, todo é o coração do CCO, que também envolve parte da CPTM funcionando. Imagine esses equipamentos aí trabalhando com temperatura altíssima. Começa a varar a sinalização, começa a varar a parte elétrica, né? A ferrovia, a gente começa a ter muito problema. Então, a gente não pode. Então, aí que começou o nosso desafio, que seria: o que a gente pode fazer, né? Então, vamos pensar em monitorar, vamos pensar em monitorar alguma coisa. Equipamentos de climatização, que seria o primordial, seria a temperatura. Tem que manter a climatização lá, 21 graus, naquela sala. Daí, vamos pensando, acho que a gente também pode fazer supervisão do controle de água, né? Porque quando falta água na estação, no CCO, também é uma correria. Nós, trabalhamos no CIR, o cara tem esse telefone tocando, está faltando água aqui, e liga para o pessoal, uma loucura. Né? A gente pode se antecipar nisso também. Vamos criar alguma coisa para se antecipar aos problemas. Né? A parte de suprimento de energia, né? O CCO também, né? Não vai faltar energia lá. Se acontecer alguma coisa, o nosso PGBD, que é o nosso sistema lá, que tem toda a energia do CCO do Brasil, né? O que a gente faz? Né? Então, a gente queria se antecipar ao problema. E tudo isso, né? Pensar no monitoramento em tempo real. Não seria algo que aconteceu, a gente vai ver acontecer. Não. Ó, vai acontecer, está acontecendo. Então, esse é o nosso desafio. Começar. E daí que surgiu a ideia do Smart Fix. Né? Eu vou deixar até o Wagner aqui, que ele começou a fazer todo o desenvolvimento. Gostaria que ele viesse falar aqui também um pouquinho. De novo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Wagner, trabalhando no Brás, supervisor de manutenção do sensório, sim. Tá? Até completar um pouco do valor aqui, o desafio começou quando a gente teve o monitoramento dessa sala, e outro desafio que também completou o primeiro desafio foi o custo zero, né, cara? Se você esqueceu de falar, a gente levou a gente a vamos fazer o custo mínimo possível, né? E a gente realmente tem um incidente que aconteceu na sala. Essa sala é uma sala técnica de processamento de dados, né? Tem muito equipamento de informática no local. E as altas temperaturas prejudicam diretamente para os equipamentos aí. Então, eu estava nesse dia fazendo inspeção, a gente faz nessa sala uma inspeção 3 vezes por dia, né? 3 vezes por dia. E no dia que eu fui fazer a inspeção dessa sala, em vez ela tratava com a temperatura descontrolada. Ou seja, a primeira inspeção e a segunda que eu estava fazendo, tem um problema do sistema lá que privatiza a sala. Não foi percebida, a temperatura subiu, não chegou a verificar nada, mas começou alguns serviços perder o rendimento. Né? Aí a gente conseguiu lá fazer umas manobras manuais, estabilizar uma sala, excluiu o problema e começamos. Quando a gente estava terminando esse projeto dessa sala, estava conversando com o nosso gerente Silvio e com o Márcio também, juntos dois na época, a gente começou a pensar em expandir para as outras salas técnicas que não tinham essencial. O Silvio, a operação que a gente tinha utilizado via escrito, né, sobre fibras e tudo mais, e começamos a trabalhar para trazer as informações de sala técnicas para o essencial, a gente fazer monitoramento em tempo real. E também está surgindo outras demandas, né, junto com o projeto de demandas que atende às estações, principalmente, mas que atende a gente do ponto de vista do SIM também, né? A gente começou a monitorar esse escala rolante, que é importante para a gente também. Atende o nosso setor de manutenção de escala rolante, que é o DOFA, né? O pessoal está dando um apoio para a gente para desenvolver isso aí. E também atende a gente lá dentro do SIM, porque o problema da escada rolante, por exemplo, só para exemplificar para vocês, uma escada rolante parada não falha.
mas a escada rolante que para, porque teve um acidente, não é simplesmente uma falha, é uma falha que envolve todo o processo de atendimento, a segurança, a prestação. E normalmente, quando tem uma falha desse tipo de acidente, alguém aciona a emergência. E se essa informação chega em tempo real lá dentro do CISO, do SIM, a gente consegue agilizar o atendimento lá, a cobertura lá para todo mundo. Então, partimos também para a parte de escadas rolantes, né? De elevadores também a gente está fazendo. E quando a gente estava levantando tudo isso aí, a gente teve um outro problema. O nosso sistema de telecomunicações da linha 10, ele atende a sinalização, mas ele é limitado à sinalização. E na época a gente estava com a empresa que tinha contratado as instalações das dos novos eletrocentros, né, na parte de energia, e tinha um problema para trazer informação do CCO. Então foi feito um contato na época, né, para manter as informações chegando do CCO com 4G, mas como a gente também precisava monitorar as escadas e as condições das estações, a gente propôs para a nossa gerência na época, no chefe do departamento de março, para a gente montar uma rede de comunicação com os recursos próprios da CPTM, e já atendesse as subestações, as cabines, e também atendesse os sistemas mais interligados às Smart Fix. A gente percebeu que esse sistema tem que centralizar muita coisa. E também centralizando muita coisa, como a gente está trabalhando em um sistema que gera dados e a gente guarda esses dados, a gente também percebeu que dá para a gente evoluir um pouco mais, começar a guardar os dados e processar esses dados aí, aplicando técnicas de banco de dados e contas de inteligência artificial, para a gente começar a tomar decisões antes de ocorrer o problema. Até eu sempre, quando eu estou comentando sobre o pessoal, eu sempre falo da água da estação. Né? A falta de água na estação, aparentemente, assim, para quem não vive no ambiente de estação, parece algo simples, né? Mas a falta de água na estação, ela fecha o banheiro público, e o fechamento do banheiro público atinge diretamente a nossa imagem, que é o CPT, né? Escada rolante de elevadores também, um elevador parado de rede social, uma escada parada, o impacto é muito grande. No dia mesmo, eu consultou daquela falha do Weiser, uma falha que teve um incidente lá e tive uma grande confusão. E a gente, às vezes, até demorou um pouco de se posicionar, porque a informação chegou para a gente com uma falha comum do Estado, que foi uma falha de incidente, né? Então, mais salve, eu estou empolgando aqui falando demais. Aí eu vou passar aqui de novo para o Flávio. Bom, eu já vou passar para os 40 para frente. Então, os Smart Fix, né, quando ele surgiu, começou com essa carinha aí, né? A gente consegue monitorar os equipamentos de ar-condicionado, nosso sistema de energia, né, o gerador, né? E a gente foi chegando possibilidades, como ele falou. Então, aí, a própria Smart Fix, né, a SPO da linha 10, e o sistema monitor de energia de sinalização do CPC. Né, para quem não sabe, né, a parte de energia que cuida da sinalização no sistema quente. Quando a gente tem problema, o SIM fica desesperado lá, né? A gente quer se antecipar esses problemas. Tá? Então, tudo isso ele falou, tá nessa transparência. A parte aí que é o Smart Fix, né? Então, é um sistema que faz monitoração dos equipamentos fixos, em geral. Tá? E hoje, gente, o Smart Fix ele não é só um sonho. Ele já é uma realidade. Ele já faz a monitoração. Né? Nós temos por isso. Oi. Na escada rolante ali, embaixo tem um botãozinho embaixo. Não, na escada rolante do outro. Aqui, tá. Isso é um vídeo gravado, né? Então, ele funcionaria hoje monitorando. Então, nós estamos monitorando a nossa sala técnica, a climatização, tá? E um vídeo gravado, né? E a escada rolante também já está sendo finalizado, né, no sistema, nós vamos conseguir monitorar a escada rolante e elevadores, com problemas técnicos, quando ela parar, quando ela tiver o sentido para cima, para baixo. É tudo possível fazer hoje, utilizando o Smart Fix. E
o que ele falou, né? Nós começamos a utilizar, por causa de um problema que nós tivemos, foi feito um contrato aí, um sistema de telecomando, né? E eles estavam utilizando como meio de comunicação o modem 4G. E esse modem 4G tinha um tempo no contrato. Ia ser tirado da gente, a gente tinha que ficar sem comunicação de telecomando. A gente não ia poder mais telecomandar, por exemplo, tabuado, né? Então, através de todo esse estudo aí, o Wagner chegou comigo e falou, ó, nós podemos fazer algo diferente, né? Então, o que nós podemos fazer? Vamos ligar nossa fibra ótica, aí comecei a falar com o Silvio, com o Márcio, o Alan, a equipe do Alan, deu uma força. O Rodrigo, então, fala, ajudou demais, e se tornou realidade. Hoje, a gente tem aí, esse é o Smart Fix monitorando a nossa rede, que vai até Capoava, não. Acessório, Ipiranga, São Caetano, Mutinga, Santo André, Capoava. Tudo com fibra ótica nossa, tá? Fibra ótica nossa. Inclusive, ali a gente conseguiu simular. A gente está ali simulando uma queda de fibra. Então, se tiver uma queda de fibra, um rompimento, algum problema, a gente já consegue identificar antes do problema, antes da manutenção da saúde. Então, lá no sensor, a gente já fala, caiu a fibra. Já aciona a manutenção, não dá para lá para ver o que é. Tá? É segurança, né? Também, com certeza. Esse aí, gente, já é o telecomando, ou seja, a subestação, a metro sempre da Coab sendo comandada direto sim, utilizando esse meio, né? Mostra essa SDO da CBTI. Então, já é a paternidade. Nós comandamos direto do sim. Essa seletocentro aqui, tá? Não estamos dependendo de um contrato para fazer isso. O sistema é totalmente nosso. Como eu falei para vocês, né? A Artifix ele ofereceu a outras coisas também. E aí, essa abertura que foi dada também, veio a criação de um novo sistema aí também, utilizando aqui as provisões do Smart Fix, ou o Silvio do Alan aqui, vou deixar o Alan falar, explicar o que é, né? E tá lá. Boa tarde a todos. Eu sou o Alan. Estou há 17 anos na CBDM, atuando sempre na área de sinalização e telecom. Falar um pouquinho sobre o sistema de monitoramento e energia da sinalização. Como o Wagner já descreveu o sistema de sinalização, vou falar só do equipamento em si. Vai dar para mostrar bem. Sistema de sinalização é alimentado por linha de energia de alta tensão, que está aqui nessa primeira figura, e ao longo do trecho é distribuído em caixas e salas de equipamentos. Então, a ideia é monitorar as salas de equipamento e as caixas que estão distribuídas ao longo do trecho. Dessa maneira, o Centro de Controle Operacional, e principalmente na área de manutenção, notifica as equipes de manutenção, por exemplo, no supervisor Wagner, consegue verificar como que está a alimentação do trecho e localizar os problemas em tempo real. Né? Então, aqui é um painelzinho que a gente conseguiu montar,
para monitorar o sistema. Então, vamos pôr para rodar aqui, dá para a gente ver. Aqui é um vídeo simulando as manobras que ocorrem no dia a dia. Então, as duas primeiras indicações superiores são as linhas 1 e 2. Nesse momento, a gente está sem a linha 1, sem a linha 1. Agora voltou a linha 1. Agora está pela linha 1. Então, todas essas manobras são registradas no software do SmartFlix. E é possível fazer análise dos dados posteriormente a manobras que ocorrem e até mesmo as falhas que ocorrem. Ali está sendo executado um comando de desligamento, também pela mesma rede do STO, e agora estamos ligados nas duas linhas. Isso já é feito na console do CCO, que fica lá na área de manutenção. E a telinha aqui embaixo é a tela do SmartFlix mostrando as manobras em tempo real. Só para a gente conhecer. E aqui nós fizemos um comparativo do que seria um sistema de STO contratado externamente, né? Vamos como exemplo o STO da ABB, da Rede 12. Então, para fazer a instalação em 20 pontos, teriam 3.200.000. Nós conseguimos até agora fazer a instalação em 100 pontos. Se fosse utilizando o STO da ABB, seriam 960.000. E nós, através do material que a gente tinha no CPTM e as equipes que trabalharam, conseguimos fazer por aproximadamente 250.000. Então, só para a gente ter uma ideia de valores, e conforme o projeto vai avançando, a gente consegue melhorar o tempo de execução. Provavelmente esse valor dá para cair mais ainda. Bem, pessoal, é isso que a gente tem para apresentar. Alguém tiver uma pergunta? Ficar cerrado. Eu tive o prazer de ver esse sistema funcionando no CCO. Então, eu só falo orientado para o seu design como é bom entender isso do qualificado ali que fosse de vontade. Eu fui tratado a partir da economia de energia da método 10. Aí a gente deu essa pérola que a gente tem no CCO e realmente de desenvolvimento interno e com força de vontade, você percebe que o pessoal foi atrás. E isso resolve tudo, não resolve tudo, mas resolve os gargalos que nós tínhamos, né? Não só você, mas nós, no CPTM, todas as áreas são interligadas e os serviços são prestados de modo geral. E eu tive o prazer de ver esse sistema funcionando, a gente tem tratou até de alguns upgrades, eu vi o que vocês estão fazendo. A questão do ar-condicionado é perfeito, é Smart Fix, né? Smart Fix. Então, para quem tiver curiosidade, não sei se vai ser disponibilizado, mas é fantástico. Obrigado para vocês. Muito obrigado. Último aqui, só. Alguém mais uma pergunta? Pode fazer. Alguém sua equipe, parabéns. Estou muito obrigado pelo trabalho de vocês. Eu praticamente sou fã da jeito que o senhor faz gestão, pessoal dele. Faço sempre muito bacana, se montar engenharia com a gestão. Ele consegue fazer isso muito bem. Mas cada um se postular, qual que é a ideia? Ela vai funcionar, a hora que aparece na vida de nós construímos uma telecomando da SCO, a princípio é supervisão do estado. A gente está monitorando a escada subida, descida, a escada uma parada normal ou situação de emergência. São 4 informações.
Vai ficar uma tela no CCO lá, no CIM, né? No CCM, e vamos disponibilizar as telas para estações também, para o pessoal estar monitorando constantemente lá. Qualquer parada vai ser imediato, é só meio que a gente não tem a inscrição com o alarme. Na hora que para, esse cara sobe o alarme, e aí a pessoa reconhece o alarme para verificar, né, o que aconteceu. Nesse meio tempo, também o CIM já vai estar ciente do poder do alarme que chega para a estação, para chegar no CIM, o CIM vai estar tomando as providências para fazer o atendimento da escada, juntamente com o pessoal da estação. É uma maneira de integrar e fazer um monitoramento em tempo real, né? Aproximar mais do CIM e das estações, já ter uma possibilidade de deixar esse mais curto, e tentar terminar o mais rápido possível, porque é uma semana também na escada lá. Acho que quem não vive o dia a dia da estação, talvez não tenha noção do quão importante é isso. Hoje a escada nossa para, às vezes nós vamos saber através do passageiro, as independências da chegada na mídia, a imprensa, da tela da vida, né, ou o nosso praticamente dele. Isso para nós é super importante. Então, patrões, muito obrigado. Ansiosos pela vida. Melhor de tudo, né? Tecnologia caseira. Se tivesse esse tema antigamente, quando era de campo, agora eu tinha colocado muito caminhada minha longa igreja. Né? Fábio, né, Márcio? Quer falar alguma coisa, Márcio? Fabinho? Eu queria comentar que o valor aí que foi estimado para plástico, os materiais que nós tínhamos aí relacionados aí sobre essa luz, que conseguimos fazer isso daí. Então, inicialmente, não conseguimos zero. Se nós estimamos os valores depois, chegou nesse valor. Então, a possibilidade também de consultar Aí está subestimado, porque assim, historicamente, a gente vai fazer uma contratação, você tem todo tipo de mobilização da contratada, você tem todo o andamento dos contratos, nem sempre é aquilo que a gente gostaria de andasse, então você tem atraso, você tem aditivos, paralisações, isso não tem tecnologia caseira, né? De quem conhece está no dia a dia, então você tem esse ganho. Muitas vezes você vai ter uma contratação, a pessoa vem com uma solução que não está muito solta no prateleira. E a Secretaria tem as suas particularidades. Então, você já sabe, já desenvolve o projeto já com isso olhado. Então, gente, claro, quando eu conheci também achei fantástico isso que está aqui. Eu só vou pedir que a gente parado, que a gente vai nas conversas, a gente faz um café, porque já estou um pouquinho o tempo estourado. Já. Então, eu queria, dando continuidade, chamar o Rafael, ele é do Departamento Jurídico Criminal da SPTM, e vai comentar um pouquinho sobre o módulo tarefa, que é um módulo de acompanhamento de processos lá no departamento que ele trabalha. Boa tarde pessoal. Boa tarde, pessoal que está acompanhando o Teams. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente o Rodrigo. Eu fiquei muito honrado com esse convite. Saber que lá no jurídico a gente também pode ser um projeto de inovação, né? Lá no jurídico é um campo meio árido para inovação, mas mesmo assim a gente tem um projeto aqui. Queria agradecer ao DRJI, agradecer a pessoa do Dr. Leonardo, porque se não fosse a nossa equipe, inclusive eu coloquei como coautores, nada disso seria possível, né? Então, o projeto só saiu porque existe uma provocação do Leonardo e porque a nossa equipe trabalha junto. Então, antes de começar, eu queria passar para você de um contexto. Por que a gente tem que desenvolver uma ferramenta? Em 2019, a gente teve um aumento de demanda lá no nosso departamento. Teve uma reestruturação da empresa, nós assumimos aí em torno de 500 processos, todos processos de altíssima complexidade. Como isso aconteceu? Nós já éramos uma equipe bastante pequena, não era um departamento, era uma equipe, eu, o Leonardo, 2 estagiários, e basicamente assim, o Leonardo falou, olha, eu vou ter que assumir todos esses processos, ler todos eles, entender, aumentar a demanda, o que eu estava fazendo eu vou passar para você, tá? Se vira. Bom, se eu trabalhar com o Leonardo, é um pouco desesperador, porque ele vem aqui na minha mesa e fala assim, olha, isso aqui é prioridade, então, ó, você tem que fazer isso aqui agora. Tá bom. Passa meia hora, ele volta na minha mesa, olha, a prioridade agora é essa.
Daí, 20 minutos, ele volta de outra prioridade, assim, vai ficando uma coisa desesperadora. Também nessa época, o que acontecia? A gente, nosso processo era difícil. Então, imagine o seguinte, assim como lá no nosso processo de licitação, a gente tinha diversas pastas. Então, imagine ali eu sentado numa mesa soterrado de pastas e toda a nossa dinâmica de trabalho funcionava assim. Eu passava ali uma tarefa para fazer, via pasta, então eles faziam despacho no processo, passava, eu fazia numa minuta, devolvia para ele também, via despacho, tá? Então toda uma tramitação. A gente estava começando o processo de digitalização, a empresa já tinha até uma contratação para digitalizar processos, mas isso ainda era bastante embrionário lá no jurídico. Oi? Esse foi. Foi? Isso também gerou para nós um aumento de risco. Por quê? Porque o maior risco, talvez, do jurídico seja o quê? Perder prazo. A gente não pode perder prazo e a gente não pode perder compromisso. Eu não posso deixar de uma audiência, deixar de uma delegacia com um funcionário. Só que, quando a gente teve um aumento gigantesco da demanda, e a gente começou a ficar difícil organizar isso no nosso departamento, a gente teve um aumento de riscos. Mas também, ali no final de 2019, nem tudo foram notícias ruins, a gente teve uma notícia boa que a nossa equipe passou a virar um núcleo e com isso a gente ganhou mais força de trabalho. A gente ganhou um aumento, tanto na equipe administrativa, como também de estagiários. Então, assim, a gente recebeu uma massa de estagiários, mais ou menos uns 8 estagiários. E, assim, com isso eu tinha mais músculo para trabalhar. Só que eu tinha que gerenciar aquela equipe toda. E nesse momento assim, mais conturbado ali no nosso departamento, era difícil também fazer esse gerenciamento. E a gente também precisa ter necessidade, a gente chama de necessidade de controle. Então, eu tinha que controlar o que eu estava passando para os estagiários, saber o que eles estavam fazendo, controlar prazos, controlar agenda, controlar prioridades. Eu tinha que fazer uma série de controles que a gente não tinha mecanismos na época. Passei para o Leonardo, eu mostrei esse cenário para o Leonardo e falou, olha, me deu uma diretriz muito clara, que é o famoso se vira. Aí, passei ali um tempão, pensando como solucionar aquilo, tive uma ideia genial. Pô, olha só, que desobjetivo, que genial fazer planilha de Excel. Eu faço várias planilhas de Excel, uma planilha que uma para gerenciar o estagiário, uma para gerenciar o que eu tenho que fazer, quais são as prioridades, uma para prazos, ponho tudo isso na minha área de trabalho, faço. E aqui eu trouxe 2 vídeos, tá? Uma da reação do Léo, que eu mostrei a ideia genial, e o outro da minha reação, quando reação do Léo. Essa é a minha reação. Bom, pessoal, agora vamos para a solução propriamente dita. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o desenho da solução. Isso aqui é uma tônica da empresa, né? Tinha que ser custo zero, então tinha que ser uma coisa desenvolvida aqui na casa. Tinha que ser um controle centralizado, e eu já até passei aqui mais uma, tinha que permitir a continuidade de processos. E aqui eu explico por que a planilha era tão ruim, por que o Léo teve aquela reação. Se eu tivesse uma planilha na minha área de trabalho, se eu sair de férias, se eu mudar de departamento, a gente perde o controle. Se cada estagiário fizer a sua planilha, a gente perde o controle. Então, assim, ele precisava de um controle centralizado, que gerasse relatórios estatísticas, que mantivesse o histórico. Então, assim, por que funciona? Por que eu mandei o estagiário na delegacia falar o que eles escreveu? Quem que mandou? Por que ele foi lá? Aí eu tenho ali, eu tenho que ter um registro disso. E que fosse um gerenciador eletrônico. Nós estamos passando para esse momento de digitalização e é importante que a gente tivesse que isso fosse um workflow, né, um controle de tarefas eletrônico.
Foi assim que surgiu o módulo tarefa do SPI. Eu trouxe aqui alguns. O SPI em si. O módulo tarefa são essas duas abinhas aqui. Vou começar pela tarefa. Então, selecionei algum caso, uma pasta. Aqui vocês já conseguem ver todo o histórico de tarefas que foram feitas. Então, se eu atribuir a um advogado, por exemplo, a Michelle, olha, você tem que fazer uma defesa, ele fica registrado ali. Né? Aí então a gente consegue ver todo o histórico que foi passado. Mas eu vou gerar uma tarefa para vocês verem como funciona. Primeira coisa, eu consigo classificar. Então, eu consigo separar o joio do trigo. Olha, o que é o mais importante, o que tem prazo, o que vai, enfim, o que é o mais importante do nosso departamento, posso classificar ali, como prioritário. O resto eu coloco como tarefas comuns. Nas providências, aqui foram mapeadas todas as nossas atividades dentro do departamento. Então, quando eu passar alguma tarefa para algum estagiário, algum advogado, chefe de departamento, tudo isso está mapeado, foram mapeadas todas as atividades, eu consigo selecionar aqui. Eu consigo escolher o prazo, isso é muito importante para nós, né? Porque saber o prazo. E aqui eu já tenho outro prazo ali, ó, prazo diferencial. Por quê? Porque a gente coloca um prazo antecedente, né, antes do prazo final, para a gente conseguir fazer um controle de prazos. Consigo atribuir quem que vai realizar essa tarefa, então quem que vai minutar essa petição? Que eu vou colocar para o meu chefe. Escrever a tarefa e fazer uma anotação, vamos supor, criar uma tese de legítima defesa. Queria chamar a atenção também que esse sistema ele foi ligado com o Mix, então, ali ele já puxa o e-mail. Por quê? Porque o advogado, quem está responsável pela tarefa, ele vai receber esse e-mail pessoal, um lembrete dizendo, olha, o prazo está acabando. O prazo gerencial vai acabar. O prazo gerencial acabou, o prazo fatal vai acabar. Então, por isso, a gente tem uma redundância de controles que praticamente impede que a gente perca prazos dentro do nosso departamento. Agora, eu vou mostrar, antes de mostrar para vocês como que isso aparece no funcionário que recebeu a atribuição, eu queria chamar a atenção para esse outro campo aqui, esse outro dashboard aqui, que a gente... aqui eu consigo gerenciar todo o departamento. Por quê? Isso aqui não aparece para todos os perfis da SPI, vai aparecer só para o perfil do chefe do departamento para quem vai atribuir. Eu consigo ver, dentro do nosso departamento, quem está com mais tarefas. Então, eu consigo ver quantas tarefas a Michelle tem hoje na responsabilidade dela, quantas tarefas o Rafael tem na responsabilidade dele. Com isso, eu consigo direcionar. Olha, ele está com muito trabalho, eu vou passar mais para ele. Não, esse aqui, ele está com poucas atividades, eu vou passar para ele. Com isso, eu consigo gerenciar todo o nosso departamento. Né? Então, isso aqui foi uma ferramenta muito importante para nós. Aqui sim, são as minhas tarefas, que a gente mudou de aba. Nesse primeiro campo, eu consigo ver tudo que está sob a minha responsabilidade. Então, todas as tarefas eu tenho que realizar. Então, aqui eu consigo classificar pelo que é prioritário, que é comum, consigo classificar por prazo, aí eu consigo ver quais são os casos, né? Enfim. E aqui embaixo eu consigo gerenciar todas as tarefas que eu criei. Então, por exemplo, eu criei diversas tarefas para outros estagiários, eu consigo, ou estagiários, funcionários, eu consigo ver se estão fazendo o que eu mandei, né, o que eu atribuí, eles estão com muito trabalho, estão com pouco trabalho, por que eles estão fazendo? A gente consegue gerenciar o departamento por aqui também. Vou mostrar para vocês como é que eu concluo uma tarefa. Então, essa daqui foi uma tarefa que eu atribuí para mim. Está aqui o andamento, eu concluí, talvez, e ela saia da minha atribuição. Além disso, aqui, a última também que eu mostrei do sistema, como eu disse, a gente precisava que gerasse relatórios. Ele gera relatórios tanto qualitativos como quantitativos. Né?
Então, que eu já estou finalizando minha apresentação, só queria retomar então, que esse sistema, apesar de muito simples, ele conseguiu atender todas aquelas nossas necessidades iniciais e ele ainda teve um bônus, foi por zero. Ele teve dois bônus, um que eu coloquei na apresentação, que é no momento que esse sistema ele teve o Go Live, né, ele foi lançado, nós tomamos uma decisão, a decisão do Leonardo, de não mais registrar, não mais montar pastas físicas. Então, isso foi um ganho tanto em financeiro para a empresa, né, como um ganho para nós, que os processos passaram a ser eletrônicos, só os casos prioritários que agora tem pasta física. E ele foi lançado em abril de 2020, que foi ali no começo da pandemia. Então, foi um momento em que, pelo menos as áreas administrativas, eu sei que isso não conversa com toda a empresa, né, que o pessoal da operação continuou trabalhando, mas na área administrativa, os funcionários foram mandados para casa, a gente ficou trabalhando de casa, só que com a nossa organização de trabalho anterior, como os processos eram físicos, a gente não conseguia trabalhar. E a nossa área, especificamente, não parou, porque as delegacias continuaram trabalhando também, como a gente no final, nós continuamos tendo que atuar, enfim, na delegacias e tal, então os processos continuaram andando para nós. Se não fosse esse sistema, nós não conseguiríamos, durante o período da pandemia, dar continuidade e teríamos que reformular toda a nossa forma de trabalhar. É isso, pessoal. É o que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Oi. Rapidinho, antes do que está. Estou na taça. Rafael, a demanda que você manda para a gente, vocês têm algum controle disso? Nós respondemos que atrasado, que não temos. Esse processo de controle. Nós temos o controle dentro da linha das tarefas. Quando eu faço uma solicitação de subsídio, por exemplo, olha, eu pedi para a área um relatório. Eu consigo controlar lá e eu consigo colocar dentro das anotações, olha, já me mandaram o relatório, estou aguardando, por que eu ainda não fiz uma defesa? Estou aguardando o relatório. Então, eu consigo, eu, modo de tarefa, também fazer esse gerenciamento. Foi também um dos ganhos que nós tivemos com o sistema, né? Porque não mais ficar dando processos físicos, né? Quando eu despacho, olha, solicitei subsídios para o Joanito em, sei lá, 20 de abril. Não, eu consigo ver pelo sistema isso, então ficou muito mais fácil, muito mais ágil. Ótimo, obrigado, Rafael. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Obrigado, mais uma vez, obrigado aí, pessoal. E assim, de novo, né, como a gente falou, nosso processo. Né? De repente, como você disse, pode ser uma ideia que seja simples, mas a ideia simples, às vezes, resolve um grande problema. Né? E a gente sabe muito bem como é que é a rotina jurídica, sabe que não é simples, né? Então, tem uma ferramenta que é de lista para vocês, outra, você saiu de uma planilha Excel e foi para o sistema. Isso é uma coisa que a gente defende muito no nosso trabalho de inovação aqui, que as coisas sejam corporativas, que os processos sejam documentados, que se você não estiver, alguém dá continuidade. Então, vai muito ao encontro de tudo que a gente pega aqui no momento de inovação. Tá? E finalizando, na nossa última apresentação dos outros talentos, que vai chamar, você vai apresentar, a Juliana, ela está na realidade do departamento de auditoria, que vai falar um pouquinho para a gente sobre pensamento computacional, para automação e uma agilização dos processos de auditoria, certo? Boa tarde a todos. A gente está apertado de casa e tem uma galera no fone, assim, acho que esperando falsação. Bom, eu sou chefe do departamento de auditoria, para quem não conhece, o Start, 25 anos de empresa já. Esse projeto que a gente começou, eu acho que assim, talvez esteja um pouco chovendo molhado em medida de apresentação, né? A questão da inovação em si e o empreendedorismo, porque, na verdade, assim, o nosso
essa nossa solução, ela não tem muito de tecnologia ainda, né? Então, a gente, acho que o começo de tudo é que é muito mais sobre pessoas do que propriamente sobre tecnologia nesse momento, né? Então, a gente tem tentado estimular, dentro do possível, o perfil de empreendedor, né? Isso já é uma política da CPM, e a gente tem tentado fazer isso dentro da área da gestora também, né? E, como em todas as áreas, todas as soluções que foram apresentadas aqui, foi a mesma coisa, né? Todo mundo tinha uma necessidade, e aí precisou de novas ideias, não tinha recurso, né? Acho que o problema continuou por muito aqui, né? E aí, no nosso caso, qual é a questão da necessidade, né? A gente tem uma missão na auditoria, isso até os órgãos de classe pregam, né? Que é aumentar e proteger o valor da empresa, né? E fornecer avaliação, assessoria, baseada em riscos, por meio de trabalho integrado, buscando de forma preventiva melhorar os controles das áreas, né? E ajudar a CPTM a atingir os seus objetivos. Então, muita coisa, né? É muito diferente do que a gente fazia muitos anos atrás, assim, que era fiscalizar contrato, ou ficar fechando caixa de bilheteria. É isso também, mas é muito mais, né? Então, para ajudar a CPTM a atingir os objetivos é muita coisa. E aí, nós fizemos, né, dentro desse trabalho de migração para a auditoria baseada em risco, a gente elencou os principais processos da empresa, objetos de auditoria. Vai ter um pouco de um ano pronto para as revisões, mas é na faixa de novembro. E nós temos 8 auditores e um pacote Office, né? E um som. Então, é basicamente isso. O Excel todo mundo tem e uma equipe pequena. A gente não tem ninguém de TI na equipe. Com Novos Horizontes, a gente tem um engenheiro agora, mas todo o resto da equipe são contadores, né? E aí, o que a gente tinha era a possibilidade de fazer a pergunta certa, vamos dizer, né? A gente foi fazendo um mapeamento nas áreas e percebendo que muitos controles eram automatizados, né? Alguns não, mas muitos já eram. E aí a gente começou a estudar o que está por trás de várias soluções que foram apresentadas aqui, né? Nessa semana da inovação, que é o pensamento computacional. Que na verdade, na teoria, está muito utilizado na área de educação, e um tanto na área de sistemas, mas muito na área de educação, que a gente acha que o material hoje é voltado para a educação. Ela é uma forma de resolver problemas, né? É uma forma sistematizada de resolver problemas. É uma forma de como a gente pensa a solução, mais do que propriamente a tecnologia por trás, né? Então, realmente dividir o problema em partes muito pequenas, para você conseguir solucionar, reconhecer padrões dentro desses dados, ignorar o que não é relevante, e depois criar uma estratégia, né, que seria essa parte do algoritmo, né, uma solução ordenada para o problema. E assim, em comparação os testes convencionais com os testes baseados em pensamento computacional, a gente foi muito gradativamente, na verdade, né? Então, a gente, numa auditoria convencional, a gente pega o processo longo, tem que fazer um mapeamento, tem que estudar todo o processo da área, como que a área funciona. Normalmente, se trabalha por amostragem, então, assim, o contrato tem 25 medições, quais que a gente vai olhar? 1, 2, 3, de qual mês, né? Normalmente, dados passados, já muito passados, né? E a parte desses testes que a gente começou a pensar diferente, a gente já elabora as perguntas via GFI, porque é controle automatizado, como um teste lógico. Então, como se fosse a forma de uma medição, mas a gente faz a pergunta para a GFI para ela buscar na base para a gente. Então, qual medição que a gente olha hoje? Todas. Está tudo cadastrado no alto. E aí, o que a gente olha na medição? A gente pode olhar, por exemplo, a gente pode cruzar por linha da medição, quanto que foi previsto e quanto foi realizado, se a gente não está medindo por unidade, né, por linha, mais do que foi computado. Embora no global da medição ele esteja abrangido. Então, a gente consegue ver esse tipo de coisa que, se a gente fosse fazer na unha, como antigamente, não tinha, né? A GFI tem nos apoiado hoje ainda, porque ainda a gente ainda está nesse estágio de modelagem, né? E a gente passa a trabalhar em cima de exceção. Então, assim, a gente monta esse teste lógico, a ideia é que não tenha nada. Se não tem nada, o processo está correndo corretamente. Quando traz uma exceção, é uma auditoria. Então, a gente tem muito mais, assim, tempestividade na explicação pelos gestores e na correção de qualquer problema. Então, não é uma medição de contrato que foi medido, sei lá, em janeiro. A gente consegue ver a medição no time que fechou, né? A gente consegue trabalhar em dados muito mais atuais. Então, o processo de implantação passou por uma questão de capacitação da equipe,
Porque a gente tem que aprender a pensar diferente, no fundo é isso, né? Análise sobre os controles já mapeados e que eram passíveis de automação, porque nem tudo é automatizado ainda, e nem tudo que a gente consegue rodar teste automatizado completo. E aí, esse aprendizado de como desenhar teste, como pedir dado, né? Que pergunta que eu faço para a gente, o que eu cruzo com o que para trazer esse relatório para a gente, e qual que é o tratamento que a gente dá para as exceções em cada caso, né? E aí, com essa automação, então, a gente conseguiu fazer, mesmo dentro de trabalhos convencionais, a gente parou, em muitos casos, de trabalhar com a amostra e passou a trabalhar com a base completa de dados, então isso dá uma segurança maior para o gestor e para a companhia, né? Então, se a gente fala que as medições estão corretas, a gente está vendo 100%. Né? Então, assim, para o gestor também dá uma tranquilidade. Os achados a gente consegue corrigir muito mais rápido e evitar problemas. A gente tem usado isso daqui de forma preventiva também. A gente tem, para ter a sessão de preocupação maior dos nossos controladores ou do conselho, né? A gente consegue rodar isso com uma frequência maior, porque com uma equipe de 8 pessoas, a gente levava 4 anos para passar em todos os processos da empresa. Então, isso agora a gente consegue mudar semestralmente, né? E o menor custo para a auditoria realizada, né? Então, assim, a equipe que é hoje quem cuida da parte da contínua, a gente, assim, o auditor, em média, faz uns 5 trabalhos por ano, desses mais complexos. Ela está fazendo quase 25. Uma pessoa só. Né? Então, a gente consegue bater muito mais processos, né, com uma pessoa só. E uma coisa que tem sido muito positiva é que quando a gente mostra para a área que está sendo auditada como que a gente fez, tem servido de ferramenta para a própria gestão. Então, assim, muito recentemente a gente fez um trabalho, uma parte de aplicação de material, né, em manutenção, e até o pessoal vai dizer, mas como vocês fizeram isso? Aí a gente explicou como fez o cruzamento, porque a gente vai usar a referência da medição antes da aprovação. E é uma ferramenta que fica parada, né? Então, são mecanismos de monitoramento que tem a ser passado depois para os gestores poderem aplicar na gestão. Eu trouxe 2 exemplos, mas a gente tem usado para bastante abrangência aqui, né? Caso o pessoal falou antes do almoço, hoje a parte dos bilhetes, né? A parte de bilhetagem, são 2 casos da parte de bilhetagem, né? Então, a gente fez alguns testes na parte de bilhete único, né? Porque toda a parte de bilhetagem eletrônica ela deixa um rastro, né? E a gente conseguiu identificar, então estratificou, com base numa regra, estratificou quais eram algumas validações que seriam um uso normal de bilhete. A gente conseguiu segregar o caminho que essas validações faziam nas estações. E aí, com esses critérios lógicos, a gente conseguiu fazer uma validação disso com as imagens das câmeras de segurança. E fizemos um trabalho com a voz, dentro dessa auditoria, né, para ver se seria uma ferramenta passível de orientar as ações da segurança. Porque isso aqui, como um dia, né, a gente tem dados bem menos. Você consegue ver onde que está o pessoal vendendo os cartões, o bilhete na porta de sessão. Onde que eles estão andando, né? Então, ao invés de ser a blitz programada de uma outra forma, ser programada com base na frequência de dados. E aí, isso foi um resultado bastante positivo, teve estação que zerou, né, nos clientes que a gente acompanhou. Foi uma experiência bem legal e pode funcionar no momento comum de segurança. Na parte do QR Code também, a gente fez um trabalho sobre reimpressões que aconteciam nas estações, né? E esse trabalho, inclusive, né, a gente consegue ver por matrícula quem que faz a reimpressão e tudo mais, né? Era uma prática que acontecia que mudou depois desse trabalho, né? Então, a gente percebeu no comportamento dos dados que reimpressões acontecem e pode ser um problema no próprio ticket, enfim, né? Mas tinha umas situações particulares que tinham um monte de reimpressões de bilhetes emitidos em dias anteriores. Isso era anormal dentro do fluxo dos atos, né? Isso daqui foi depois para a sindicância, ele teve todo um trabalho numa sindicância, teve as sanções cabíveis e depois o aprimoramento do procedimento operacional, né? Então, hoje a gente rola isso constantemente e a gente percebe que não tem mais esse problema, né? No futuro, a gente está, assim, a partir do ano que vem, a redução de ciclo de auditoria de 4 anos para 1, que eu acho que é um baita ganho da empresa, né? E a criação desse monitoramento em painel. Então, a ideia é trazer mais ou menos como o Fábio, né? Você apresentou as escadas manuais lá, tem uma vermelhinha, a gente quer um painel. E aí a gente vai, assim, apareceu uma exceção desse processo, a gente vai atuando imediatamente, né? E, para o longo prazo,
Com esse mesmo racional, a gente consegue trabalhar com software especializado, que é o que as tecnologias modernas fazem, né? A gente não tem um software, não tem uma equipe de TI. Mas, mais modernamente, você tem softwares que já fazem isso, e aí o uso de inteligência artificial aplicada na auditoria também. Mas tudo nasce desse pensamento, né? E é isso. Então, se alguém quiser conhecer mais, só um comentário, isso daí a gente apresentou como um artigo, né, científico no Conselho Nacional de Controle Interno, a gente foi vencedor no concurso também, junto com alguns outros autores, e é um pouco do que fechamos, né, do que o Rodrigo comentou e o Leandro também, que é legal a gente divulgar internamente, mas é muito positivo também a gente levar essas coisas legais que são feitas na empresa para fora, né? Assim, a gente, internamente, a gente não tinha ideia que seria uma coisa legal e foi submetido ao artigo, foi premiado também. Foi um concurso nacional e é bem positivo a gente ver a imagem da empresa fora, né? Nesse sentido, é isso, gente. Obrigada. Claro, Juliana. Mais uma vez, a parte da parte mais concentrada na parte do processo. Né? Tem uma parte da tecnologia, mas tem uma parte do processo. Né? E quando a Juliana me mostrou esse trabalho, me mostrou que foi para uma entidade especializada em controle de auditoria. Por que não mostrar isso na empresa? Como ela mesmo comentou, os processos que ela usou, as metodologias que ela usou, eu tenho outras áreas que se interessaram para justamente ver a aplicação dentro das suas rotinas. Então, assim, é uma forma de integração. E é isso que deixou o trabalho para mim tão rico, né? E poder ter poder andar pelas diretorias, né, como eu dizer, e conseguir enxergar algumas coisas que a gente vai poder integrar. O trabalho hoje, do ponto de vista de inovação, né, a gente termina aqui, né, os que foram selecionados, mas assim, a gente vai ter muita lição de casa. A Sara está aqui, já sabe passando algumas coisas que a gente vem, já teve até algumas ideias aqui com vocês hoje, porque a gente pretende que seja um trabalho contínuo. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui, agradecer também a todos que estiveram aqui de manhã. Né? Foi uma tarefa, não vou dizer cansativa, mas uma tarefa assim, teve muito tempo. Foi praticamente uma semana, né, vendo trabalhos de todas as diretorias, né, e foi muito gratificante conhecer vocês, algumas pessoas que eu já conhecia por título, via e-mail, né, outras foi reencontrar amigos. Então, foi muito legal. O que eu falei no final da manhã também. Inovação, ela começa a partir da atitude, ela começa a partir da ideia. Né? Então, o Comitê de Inovação deixa para isso. Então, a gente está aberto a que vocês mandem trabalhos para a gente. A ideia da gente ouvir todo o trabalho, tudo que mandaram para a gente, e aí eu até agradecendo o que o Leandro comentou, de dar atenção para cada trabalho. Isso é fundamental, porque assim, a nossa ideia era justamente nós irmos até as áreas, mas pelo volume de trabalho não deu para fazer, a gente tem que concentrar em alguns pontos. Mas foi muito bacana e toda ideia é válida. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, continue inovando. O nosso contato é comitê de inovação, @cpt.sp.gov.br. E mais uma vez, muito obrigado para vocês, um ótimo final de semana. Obrigado pela presença.